Nós vamos conversar com a Simone Soares para poder esclarecer a população que nos acompanha aqui nas redes sociais e também no site JRB News. O que houve mesmo nessa situação envolvendo a câmera fotográfica? O nosso trabalho aqui na assessoria de gabinete é compreender os processos para embasamento da decisão do presidente. Mas é um processo licitatório, Zé Roberto, que teve 2 pareceres. Tá? Um primeiro parecer, que foi o parecer que embasava e autorizava o processo. Esse parecer foi exarado no dia 1º de agosto, no valor, uma previsão de valor de R$97 mil. E um segundo parecer, após o processo licitatório, que chegou a um valor um pouco mais de R$85 mil, pela nulidade do processo exarado pelo mesmo procurador. Nós precisamos, no momento de embasar um processo, e aí eu não entro no mérito do equipamento ou que está sendo adquirido, que esse eu falo de uma forma geral do que cabe ao trabalho que nós fazemos na assessoria. Avaliar as razões para continuidade ou para nulidade. O que nós tínhamos nesse processo eram 2 pareceres, e não eram pareceres que tinham o mesmo entendimento. A diferença é que o segundo parecer, pela nulidade, ele não trazia embasamentos que comprovem a irregularidade do processo. Quando o licitante participa de um processo como esse, ele participa com uma expectativa, logra-se vencedor e ele aguarda o encaminhamento desse processo. É natural um processo ser revogado, desde que ele motivado seja para essa revogação ou essa nulidade. E esse parecer não tem nenhum embasamento para a nulidade. Chamei a equipe técnica, nós precisávamos entender o processo, justamente por ter 2 pareceres. Um parecer 30 dias depois, com uma informação totalmente diferente e sem um embasamento. Quando nós trouxemos essa discussão entre os técnicos para entender tanto a parte do equipamento quanto a parte processual, o procurador se exaltou para dar esse esclarecimento sobre a mudança de entendimento. E o que nós temos que fazer, na verdade, é uma motivação, uma manifestação técnica justificando as razões para encerramento. E não tinha essas informações no parecer. E nós nunca, em hipótese alguma, solicitamos alteração de parecer. Isso é ilegal. Nós fazemos um novo parecer motivadamente. Mas ali não havia nem compreensão do que se tratava essa irregularidade que foi apontada pelo procurador. Infelizmente, teve uma situação muito constrangedora e agressiva, em especial em relação à minha pessoa. Houve, após isso, algumas falas desse procurador, que, inclusive, me motivou a buscar outros meios, porque não foi verdade, eu não estava sozinha, tinham testemunhas na sala, todos ficaram estarrecidos com essa atitude. Infelizmente, foi um processo, sim, foi uma ação de coação, mas em relação a mim, pelas falas, pela forma como ele reagiu, pela forma como ele agiu e sem nenhuma motivação. Infelizmente, eu não sei o que levou ele a ter essa atitude, mas em nenhum momento e com nenhum dos técnicos nós tivemos algum objetivo, senão entender um processo que estava regular e não teve uma justificativa para decisão de irregularidade. E aí eu não entro no mérito de aquisição ou não, decisão ou não do presidente. O meu trabalho é técnico e é somente fazer o embasamento com base no que eu tenho de informações. E quais são esses outros meios, Simone, que você estaria, de repente, buscando? Eu tive uma situação bem desagradável, não só o que aconteceu aqui, eu até entendi como um momento explosivo, isso eu nem questionei, mas após esse momento, eu não esperava que houvesse manifestações como houve. E
Isso foi divulgado, ele levou para a imprensa, tem divulgações de falas dele junto à imprensa, com informações que eu exigi mudança de parecer, que ele me deu voz de prisão ou coisa do gênero. Eu nem entrei muito em detalhes, fiz o encaminhamento para o advogado. E isso é difamatório, né? Isso é calúnia e assim, um momento de constrangimento. Nós somos profissionais, técnicos, precisamos fazer o encaminhamento da melhor forma, protegendo, né, o patrimônio público e as decisões de gestão e o processo de gestão. Mas eu percebi, eu não de verdade, acreditávamos que esse seria um processo muito tranquilo e com um embasamento técnico muito fundamentado, e estávamos diante de profissionais que tinham essa condição. Então, a reação foi sem motivação, mas principalmente a reação em relação à minha pessoa naquele momento e posterior, tentando denegrir a minha imagem. E isso não é possível aceitar. Eu sou profissional. E não tem coisas que não é possível você concordar e aceitar como sendo natural. Não é o que eu pretendo fazer. E eu já fiz os encaminhamentos, né, com essas comprovações, pelas falas do servidor. E não existe, Zé Roberto, uma forma de você trabalhar de forma séria, coerente, sem ser de maneira integrada e com os setores falando a mesma língua e dando segurança para os processos. O que nós tivemos nesse processo foi uma insegurança que poderia levar o gestor ao erro. E isso nós não podemos aceitar, não é? Porque me pareceu muito estranho os pareceres. Mas esse nunca foi o questionamento em razão da estranheza, e sim do esclarecimento do fato. Porque depois nós vamos ter uma condição de sermos questionados, inclusive pela nulidade. Precisa ter um embasamento. Aquele que é técnico, é profissional, e eu confio e acredito que esse servidor é um profissional com muitos anos de experiência, e deveria considerar isso e não agir da forma como está agindo, porque visivelmente a intenção dele é somente denegrir a minha imagem. E isso eu não vou aceitar enquanto profissional que sou. Com esse processo já encaminhado da forma como foi, provavelmente essa Câmara será comprada? Isso é uma decisão da presidência. O que me cabe, e realmente foi o que eu fiz, uma ordem cronológica dos fatos, dos atos e como eles aconteceram, para um encaminhamento para a presidência e outras diligências que ele entender necessário. Em relação à compra, realmente é uma decisão de gestão. Em relação ao procurador, ao doutor Pascoal, já houve algum entendimento no passado, algo que de repente justificasse esse clima que se criou ou não? Não o conhecia. Eu o conheci ontem, infelizmente dessa forma, não o conhecia. Te surpreendeu a forma como ele te tratou? Não só a mim. Todos que estavam na sala ficaram estarrecidos. Primeiro pelo comportamento, depois pelas notícias veiculadas. Porque foi assustador para todos que estavam aqui. Porque não foi o que aconteceu e foi o que foi divulgado em nome dele, o que é muito constrangedor. E não vai ficar assim, Simone? Você pretende dar sequência a essa atitude? Se sentiu prejudicada? Eu fui prejudicada. Eu estive, Zé Roberto, em uma condição no passado, que não é tão distante assim, em uma posição onde eu ouvi muitos absurdos, eu fui colocada na condição que não me cabia a culpa que me foi atribuída por pessoas com má fé, de má fé, informações que não eram verdadeiras, tive situações de processos que hoje eu estou movendo, me acusando de coisas que eu nunca fiz, que eu nunca fui responsável e que não se concretizam de fato.
inclusive situações que existem decisões jurídicas, judiciais, dizendo que não se comprova. E naquele tempo, naquela condição, eu não tomava nenhuma atitude. E não é porque eu devia, é porque outras análises eu tinha que fazer. Por estar em uma posição de cargo político, que me colocava também em uma condição de liderança frente a uma instituição, e eu precisava pensar no todo. Então, eu suportei muita coisa calada. Muita coisa calada. Muita injustiça calada. Mas isso não é o caso agora. Eu não estou aqui nessa condição. Eu não vou mais aceitar esse tipo de ataque sem ter uma reação, porque eu sou profissional. Eu sou mãe. Eu sou uma mulher de posicionamento. Eu avalio os riscos, mas se tem algo que eu prezo muito, é o meu nome, porque é a única coisa que eu tenho. Eu só tenho o meu nome e é o que traz orgulho para as minhas filhas, para a minha família, para os meus amigos. Eu não vou aceitar mais. Eu deixei acontecer no passado, por outras razões. E eu estava muito preocupada com o trabalho para me preocupar comigo mesma. Mas agora meu foco sou eu e aquilo que me cabe enquanto pessoa. Eu não vou mais deixar. Então, sim, eu tomei atitude já em relação a essa postura, em relação à minha pessoa, assim como o farei com outros que tentam denegrir a minha imagem há muito tempo. E eu sempre me calando. Isso eu não vou mais aceitar. Porque ninguém merece ser injustiçado dessa forma.